Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa aqui mais um Papo Desinformante, a nossa conversa semanal sobre desinformação. Vem com a gente. A gente ainda está no embalo aí do Dia Internacional da Mulher, né, que foi comemorado ontem, comemorado, aspas, né, um dia muito mais de luta, né, do que de celebração. E a gente publicou alguns conteúdos bacanas que acho que vale lembrar aqui no papo. Uma delas é uma pesquisa sobre violência política de gênero, né, que está afastando mulheres da vida pública. E outra é uma pesquisa que mostra como mulheres que têm destaque na política são avaliadas nas redes sociais. Quem conta mais para nós é a Liz Nóbrega. Oi, Ana. Oi, pessoal. Pois é, nessa semana saíram alguns estudos em relação à violência política, violência contra a mulher, e a gente trouxe alguns que são interessantes lá para o nosso site, né? A gente fez uma matéria sobre o mapa da violência política de gênero em plataformas digitais, que é um levantamento, um relatório feito, né, pelo Laboratório de Pesquisa em Comunicação, Culturas Políticas e Economia da Colaboração da Federal Fluminense, que mapeia, né, os tipos de manifestação de violência política, tanto no Twitter como no Facebook, no Instagram e no YouTube. Os pesquisadores responsáveis por esse estudo mapearam mais de 4 milhões de menções a políticas, né, a parlamentares, né, 79 deputadas federais e 12 senadoras, e 9% dessas menções totais traziam algum tipo de ataque, né, de violência política para as parlamentares. No entanto, quando a gente pensa na plataforma específica, o Twitter foi o lugar onde mais essas violências apareceram. Em 24% das menções no Twitter a esses parlamentares continham ataques violentos, né? Mas onde ela mais engajou foi no Facebook, né? E isso mostra como esses conteúdos violentos também vão aparecendo de diversas formas, né? Foi um dos mapeamentos que os pesquisadores fizeram, mostrando que são desde críticas leves até a ameaças, né, de morte, de violência para essas parlamentares. Outro ponto interessante da pesquisa, né, que mostra que muitos desses ataques violentos usavam o humor para mascarar um pouco dessa violência. 22% dos ataques desqualificavam esses parlamentares e 15% contestavam a posição delas. Por fim, essa pesquisa também mostrou, né, que 22% dos ataques partem principalmente, né, de intolerância política, muito ligada, né, ao espectro ideológico que essas parlamentares está. E é interessante, os pesquisadores destacaram na pesquisa que parlamentares mulheres, né, do espectro da esquerda recebem 2 vezes mais ameaças, mais ataques violentos do que do espectro político da direita. E um outro levantamento que a gente também trouxe no nosso site é da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da FGV, que mostrou como o debate público em relação a mulheres que têm influência no mundo da política é pautado no Twitter, no Facebook e no Telegram. Eles fizeram um mapeamento, né, de mensagens e menções a essas mulheres de janeiro e fevereiro desse ano. E o destaque desse relatório é em relação à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e à atual primeira-dama Janja da Silva, né? Eles concluíram, os pesquisadores dessa pesquisa, que foi também realizada em parceria com a agência Lupa, que elas se enquadram em debates diferentes, né? Diferente a forma que se mencionam elas nas redes sociais. Enquanto a ex-primeira-dama é associada à religiosidade, a uma certa feminilidade, a uma mulher ideal, e tentando colocar esses atributos, digamos assim, como algo que a transforma, né, com uma pessoa com altas capacidades políticas, a atual primeira-dama é muito criticada pelas suas vestimentas, pela sua forma de falar, ou então pela sua presença até em eventos de lazer, como carnaval e jogos de futebol. E aí mostra também como essas ofensas são muito morais, né? Esse é um levantamento que também reforça um levantamento realizado no ano anterior, né, em 2022, durante as eleições, levantamento realizado pelo Monitora, que é o Observatório de Violência Política Online, desenvolvido pela revista As Minas, que também mostra como os atributos, né, de aparência ou então moral terminam pautando esse debate em relação às mulheres na política. Todos esses estudos e outros mais estão no nosso site, mas também nas nossas redes sociais. A gente fez um compilado disso para entender como a violência política também atropela esse cenário. Boa, Liz. Bom, isso a gente está falando em 2023, né? Atenção, né? Julgamento pela aparência, né? Em 2023, mulheres na política. Enfim, um longo caminho pela frente. A gente não queria mais falar sobre isso, juro, mas o Elon Musk tem obrigado a gente a pautar
o assunto Twitter, né? Todos os papos, praticamente, né? Cada dia a gente vê um absurdo acontecendo, e a última foram ex-funcionários que denunciaram que a rede social não tem mais capacidade de conter campanhas coordenadas de desinformação, assédio e exploração sexual infantil depois das demissões em massa e mudanças na gestão. Tem como piorar, Matheus? Oi, Ana. Oi, Liz. Oi, Nina. Infelizmente tem sim, Ana. Como você falou essa semana, saiu na mídia internacional falas de funcionários e ex-funcionários do Twitter mostrando como é que está o clima dentro da empresa. E, de acordo com eles, a empresa hoje não consegue mais conter ataques de desinformação, de assédio e também de abuso sexual infantil. Ou seja, os usuários do Twitter estão desprotegidos. Um engenheiro falou a um jornalista da BBC dizendo justamente que ninguém está prestando atenção, ninguém está responsável, né, por medidas de segurança estabelecidas previamente antes de Musk. Ou seja, fruto, né, impacto dessas demissões de massa que vem ocorrendo desde novembro do ano passado. Outro ponto também que evidencia esse esvaziamento de equipe da empresa são os frequentes bugs, os frequentes erros de funcionamento da plataforma. Na segunda, usuários relataram dificuldades no carregamento de imagens e também na abertura de links. Na segunda-feira mesmo, a plataforma, uma newsletter especializada em tecnologia, mostrou que esse erro foi ocasionado a partir de mudanças feitas dentro da API do Twitter. O projeto da API, veja só, administrado somente por um funcionário, ou seja, não tem ninguém ali supervisionando o trabalho dele. Então, o erro acabou ocasionando a paralisação, né, de algumas funcionalidades dentro da plataforma. Isso já vem chamando a atenção de algumas autoridades internacionais. A Federal Trade Commission, um órgão independente do governo norte-americano para a proteção dos consumidores, algo parecido com o nosso Procon, vem investigando o Elon Musk e também a própria empresa, né, Twitter, justamente sobre as práticas de proteção de dados e de privacidade. A União Europeia também vem tentando ali pressionar o Twitter para aumentar o número de funcionários de moderadores de conteúdo, justamente porque eles estão com medo que a plataforma, nessa contenção de custos, coloque essa atividade da moderação somente para voluntários e também sistemas automatizados de inteligência artificial. E olha, tem mais notícia, tem mais coisa acontecendo no Twitter, mas você acompanha todas essas informações adicionais na nossa linha do tempo que está disponível no nosso site. Ana? Boa, Matheus. Lembrando, desinformante.com.br, linha do tempo, acontecimentos aí do Twitter sob Elon Musk. Essa semana, o NetLab da UFRJ e a Organização Internacional Global Witness endereçaram um documento para o Comitê de Supervisão da Meta, pedindo providências porque foram encontrados erros sistêmicos na moderação de conteúdo aqui no Brasil, especialmente durante as eleições. O que a gente pode esperar a partir desse movimento, Nina? Lembrando que o Desinformante também assina esse documento. Pois é, Ana, na verdade é mais um passo, né, mais uma tentativa de estabelecer um diálogo aí com as empresas do Grupo Meta sobre uma série de falhas nos processos de moderação de conteúdo que têm sido identificados dentro das plataformas, especialmente na plataforma do Facebook, né, que permite anúncios. Esse documento que está sendo enviado, né, para o chamado Oversight Board, esse comitê de supervisão que eles criaram dentro da estrutura do Grupo Meta, na verdade, ele junta uma série de estudos e uma série de evidências que já foram enviados para a empresa, né? Tanto a Global Witness quanto o NetLab da UFRJ têm feito uma série de estudos que têm mostrado falhas, principalmente no sentido de anúncios que contêm desinformação e que estão sendo aprovados pela plataforma, anúncios que continham ataques às urnas eletrônicas, né, no período eleitoral, isso foi algo que a gente viu recorrentemente acontecer, e que também estavam sendo publicados na plataforma do Grupo Meta, e anúncios que continham chamados para golpes de Estado logo depois das eleições de 2022. Esses três tipos de conteúdo, né, tanto desinformação, quanto ataque ao sistema eleitoral, quanto chamados contra a ordem democrática, em teoria, deveriam estar sendo barrados pelas políticas que estão estabelecidas publicamente pelo Grupo Meta,
mas aparentemente eles estavam conseguindo ser aprovados e por vezes até publicados na plataforma. Essas evidências foram apresentadas ao Grupo Meta, mas as respostas que foram oferecidas pela empresa foram consideradas insuficientes por essas duas entidades que fizeram esses testes e por isso elas decidiram apresentar, digamos assim, um apelo, né? Mandar essas evidências para uma outra instância que não é a empresa em si, mas esse comitê de supervisão, para ver se isso consegue gerar algum tipo de repercussão interna, algum tipo de mudança, ou pelo menos de prestação de contas no que está acontecendo. É interessante dizer também que, apesar do documento ser produzido por essas duas entidades, né, que são as entidades que levantaram, digamos assim, as evidências que baseiam esse relatório, esse documento também é assinado por outras 8 entidades da sociedade civil, entre elas o Desinformante, que apoiam esse tipo de iniciativa. Essa iniciativa de reunir, né, entidades da sociedade civil para, por um lado, testar como é que essas plataformas estão funcionando e, por outro lado, cobrar providências, evidências, prestação de contas, nos parece que é algo muito importante de ser defendido publicamente. É um direito da sociedade civil, né? As sociedades que são altamente impactadas pela existência dessas tecnologias, cobrarem explicações dessas plataformas. Mas é importante a gente dizer também que, se por um lado isso pode parecer meio óbvio, meio evidente, isso também está sendo colocado em questão, né? Está sendo discutido em alguns outros casos. A gente pode citar, por exemplo, entre os assinantes desse relatório que está indo hoje para o Comitê de Supervisão do Grupo Meta, está o grupo Sleeping Giants, que vem fazendo várias campanhas denunciando, né, algumas empresas que estão anunciando em sites que contêm desinformação, discursos de ódio, discursos contra a democracia. E, recentemente, o Sleeping Giants está sendo alvo de ações judiciais do grupo Jovem Pan, né? O Sleeping Giants tem feito ações para denunciar como que o grupo Jovem Pan tem participado da disseminação de informações falsas e de discurso de ódio, várias evidências sobre como conteúdos dessa empresa têm sido nocivos foram publicados ao longo de 2022 e de 2023. Então, o Sleeping Giants tem trabalhado nada mais que para explicitar, né, como esses conteúdos são nocivos e por que as empresas não devem, né, fazer anúncios que se associem com esse tipo de conteúdo. O Sleeping Giants tem sido acusado na justiça pelo grupo Jovem Pan por ter gerado prejuízos financeiros para a empresa, né? Então, quando a gente fala desse movimento de mandar um documento para o comitê de supervisão do Grupo Meta, eu acho que é importante a gente ressaltar tanto esse documento em si, que traz uma série de evidências de falha no processo de moderação do próprio Grupo Meta, mas que a gente reconheça também e reafirme a importância que entidades da sociedade civil possam ter esse papel de fiscalização, de supervisão e de cobrança dessas empresas, desse ecossistema digital. A gente precisa, dentro de um sistema democrático, que entidades da sociedade civil, que pesquisadores, que qualquer pessoa que queira, né, que se sinta de alguma forma prejudicada ou que tenha evidências de prejuízos que esses atores estejam causando ao sistema democrático, que possam ter espaços para pedir esclarecimentos, pedir informações e que essas informações sejam, de fato, fornecidas. Essa é uma grande discussão, uma discussão que está em jogo, inclusive, em todos os debates que estão acontecendo a nível nacional e internacional sobre regulação de plataformas, e a gente espera que a gente avance justamente nesse sentido de a gente ter mais espaços para cobrar explicações, mas que a gente tenha também mais iniciativas por parte das próprias plataformas e do sistema de justiça de promover transparência de como é que esses processos acontecem, porque, no fundo, é isso que a gente acaba sentindo falta e que acaba gerando todo esse ruído de entender como é efetivamente que essas empresas estão trabalhando com os nossos dados e com os nossos conteúdos. Então, o desafio é bem grande aí pela frente, Ana. Boa, Nina, muito bom. Toda a nossa solidariedade aí ao grupo Sleeping Giants, que está sendo alvo aí de questionamento, né, por sua ação, que eu acho que, inclusive, não só de denunciar, como de alertar para o funcionamento dessa monetização, né, que muitas empresas delegam, né, terceirizam
para agências, enfim, e que elas não têm a noção exata de onde elas estão anunciando, né? Grandes grupos não têm essa noção exata. Então, eu acho que o que o Sleeping faz é exatamente dar transparência para esse processo, né, de monetização, que muitas empresas nem têm total controle sobre isso, né, que delegam aí para agências terceirizadas, e que é um trabalho fundamental aí na construção de um ecossistema, né, digital mais saudável. Bom, quer ouvir a Nina falando mais um pouco? Tem vídeo dela aqui, Desinformante Explica, ela fala sobre moderação de conteúdo, a importância de retenção e, ao mesmo tempo, de remoção dos dados. Ficou interessado? Clica aqui, tá tudo no nosso canal do YouTube. Obrigada pela audiência. Semana que vem a gente tem mais Papo Desinformante. Enquanto isso, vocês nos sigam nas redes. Desinformante BR é no Twitter, no Instagram, tem muito conteúdo bom por lá. Valeu, até a próxima. Tchau.